Olá, muito bom dia para você. Mais uma vez tenho a alegria de compartilhar com você a palavra de Deus, a nossa devocional, em que podemos assim juntos estarmos aqui a cada manhã, desfrutando das porções diárias da palavra. E hoje nós vamos ler no Salmo de número 47, no versículo 7, versículo 8, está escrito: Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Amém. Meus queridos, quando nós podemos pensar sobre a realidade que vivemos, e muitas vezes ficamos angustiados, né? Eu e você ficamos angustiados pelas situações que temos que enfrentar. Olhamos o mundo, as crises internacionais, os problemas que vão sendo levantados a cada momento, e de repente vamos nos perguntando: o que vai acontecer? Como que isso será, então, resolvido, né? E nós muitas vezes ficamos, preocupados, né? Pensamos na nossa família, pensamos na nossa casa, pensamos nos nossos amigos, pensamos na igreja, né? Como que as coisas estarão acontecendo? Mas como é bom nós lermos a palavra de Deus, a revelação, apresentando para nós o nosso Deus, aquele que nós servimos, aquele que nós amamos, aquele que se relaciona conosco, aquele que de fato, registrado e revelado pela palavra, como Senhor absoluto, soberano, e aqui está escrito para nós, não é? De forma belíssima, quando nós podemos contemplar, ao longo da história da humanidade, homens que se levantaram e construíram impérios, estabeleceram a sua autoridade, mandaram, fizeram coisas horríveis, né? Tá certo? Fizeram também coisas muitas vezes boas para os seus povos, mas o que nós percebemos é que ao longo da história muitos se levantaram tentando de alguma maneira a dominação, né? Impor a sua vontade, assim muitas vezes trazendo sofrimento para outras pessoas. Talvez você se lembre da dinastia lá do Egito, lá os faraós. Você pode talvez pensar na Babilônia, na Síria. Você pode pensar no Império Medo-Persa, né? Como que eles se estabeleceram, o Império Romano, né? A forma como estabeleceu lá no primeiro século, né? Como que estavam as coisas acontecendo. E aí nós vemos já nessa era chamada aí para nós, como o tempo da igreja, né? Nesses 2000 anos da história, pós-Cristo, né? Quando a contagem, né? O nosso calendário estabelece antes de Cristo, depois de Cristo, e aí nós tivemos muitos que se levantaram como ditadores, pessoas que foram muito ruins para o seu próprio povo, né? E até mesmo para os próprios inimigos e muito mais, né? E aí nós vemos que muitos se levantaram, muitas pessoas morreram, né? Sabemos que por um período aí das guerras, né, a questão do nazismo, vemos o imperialismo, quantos milhões de pessoas ou milhares morreram, né? E aí você vai colocando tudo isso e pensando, onde está o Senhor, né? Muitos questionam a existência de Deus, muitos questionam o amor de Deus, muitos, na verdade, questionam a própria palavra de Deus como esse Deus que faz intervenção na história. Mas como é bom nós termos a tranquilidade, a convicção, a certeza, e aqui está a palavra de Deus dizendo para nós: Deus é o Rei de toda a terra. Deus é o soberano, Deus é aquele que comanda, que controla, que governa, que dirige toda a história. Ela começou, ela teve um início, e a história, e é importante que você saiba que ela está dirigindo para o seu término, para o seu fim. Assim está determinado por Deus. Ele que tem o controle da história. Ele é que governa, ele é que está no trono. Deus é o Rei de toda a terra. Muitos se levantaram, hoje muitos se levantam. Muitas pessoas acham que tem poder, acham que tem influência, acham que tem autoridade, acham que manda, acham que pode fazer o que quiser. Mas, meus queridos, nós não estamos aqui, nós não dependemos de governo, nós não dependemos da política, nós não dependemos de forma alguma de qualquer movimentação, conquanto sabemos que como cidadãos somos responsáveis, temos os nossos direitos e deveres, mas nós pertencemos
ao Deus de toda a terra, o Senhor soberano, aquele que reina de maneira absoluta, que está sentado no trono e que dirige sobre tudo e todos. É a esse que nós servimos, a esse que nós pertencemos, a esse que, na verdade, nós precisamos devotar todo o nosso amor, toda a nossa consideração, todo o nosso temor, toda a nossa reverência. É diante dele que temos que nos prostrar, porque nós somos os súditos, nós somos os servos, nós vivemos para ele, nós vivemos por ele, e é isso que é importante ficar registrado na nossa mente, no nosso coração. Deus é o Rei de toda a terra. Assim, descreve para nós no verso 8, Deus reina sobre as nações. Uma nação, ela cresce, uma nação, ela desenvolve o seu poderio militar, bélico, a sua influência econômica, a sua influência política internacional. Uma nação pode se sobrepor a outra, uma nação pode se tornar muito importante, sabemos, né, como que funciona e como que esse momento tem sido estabelecido através dos povos, mas aqui está a palavra de Deus. Deus reina sobre as nações. Não tem nenhuma que tenha condição de dizer que vai fazer ou que fará por si mesmo, porque acima de todas elas está o Senhor. Acima de todas elas está o nosso Deus, aquele que nós servimos, aquele que nós pertencemos. E assim, então, quando nós podemos aqui gravar na nossa mente, no nosso coração, essa realidade. Deus é o Rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. E diante desse Rei, o que é que nós vamos então fazer? Como que nós vamos nos apresentar diante dele? Talvez você nunca vai chegar diante de um presidente da República, talvez você nunca vai entrar no gabinete de um governador, talvez você não terá condições de uma audiência com o prefeito da sua cidade, mas você pode entrar do Santo dos Santos, no trono da graça, falar com aquele que é o soberano Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus, aquele que governa sobre todas as nações. Deus é o Rei, Deus, ele reina sobre as nações. E como que eu e você estaremos então nos apresentando diante dele? E a palavra então aqui, ela diz para nós, devemos chegar diante do Senhor cantando louvores. Cante louvores a Deus, cantem louvores ao Rei, cantem louvores com harmonioso cântico. É isso que nós vamos fazer. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos nos apresentar diante dele com cântico de alegria, de celebração, porque ele é o nosso Deus. É ele que é o nosso Deus. Que bênção. Não fique com medo, não fique assustado, não fique preocupado, porque ele está dirigindo toda a história, ele está dirigindo todas as coisas, ele governa sobre tudo e todos, e ele governa sobre nós. Que bênção! Ele é o nosso governante, ele é o nosso soberano, ele é o nosso Senhor. Deus é o Rei de toda a terra. Que Deus abençoe você e junto a você toda a sua casa. Quero convidar você, vamos orar. Senhor Deus, eterno, poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nesta manhã vem para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos encorajar. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque através da Tua palavra podemos verdadeiramente compreender a respeito da dinâmica de quem tem o poder, quem manda, quem governa, que é o Senhor. Nos ajude, Deus, ajude-nos nesse tempo para cada vez mais estarmos cientes, ó Deus, de que pertencemos ao Senhor. Nós, ó Deus, somos do Senhor e sabemos que o Senhor sempre tem aquilo que é melhor para todos nós. Pedimos, ó Deus, que seja conosco, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Eu te peço, ó Deus, que fortaleça aqueles que estão cansados, cure aqueles que estão enfermos, dá, Senhor, um alívio àqueles que estão angustiados e abençoe, ó Deus, aqueles que estão precisando tanto, Deus, de soluções para as suas questões. Que o Senhor seja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.